está com o certo Simão, cortador, que tem a sua casa junto ao mar. Ele dirá o que deves fazer. Retirando-se o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus criados e a um piedoso soldado, os que estavam ao seu serviço. E aí, havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E descendo Pedro para junto dos varões que lhes foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais? Qual é a causa? Por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de todas as nações, a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse a sua casa e ouvisse as suas palavras. Então, chamando-os para dentro, o recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com ele, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E dizendo Pedro a leitura dessas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham ouvido com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque magnificava a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, usar a água para que não seja escravizado, estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então, rogaram e disse: Ficasse com eles por alguns dias. Maravilhoso, Deus, mais uma vez, estamos aqui na presença para que você apenas conheça a leitura tão maravilhosa da palavra que acabamos de ler. Agora vamos ouvir, meu Deus, o relato, o ensino da tua palavra através do teu servo, Candilô Rogério. Deus, usa ele como o Senhor sempre tem usado. Pai eterno, continua abençoando a tua igreja. Estamos aqui atentos para aprender uns com os outros e contigo, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, vem conosco, nos abençoando em tudo, hoje e sempre. Amém. Imperador, continua a gente. Cumprimentos irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Mais uma vez, né, irmãos, uma lição, né, ao qual vamos aprender, vamos ver aqui o início da inclusão, vamos dizer assim, dos gentios à Igreja do Senhor, né? Uma lição muito proveitosa, né, para que nós aprendamos aí, né, como se deu, né, o início da igreja. Eu vou dar algo para vocês, é o primeiro que está com vocês. Todos, né, se não fossem judeus, tinham participação à igreja. Você acha? Eles estão chegando aí, importante. O que você acha, vocês? Todo mundo estava atribuído à igreja ou não? Né? Nós vamos estudar hoje, né? Quando começou, qual é o propósito da lição, né? O objetivo da lição é mostrar que Deus incluiu os gentios em plano de salvação, né? Vamos ver aqui, ó, a leitura nossa de classe, leitura diária, né, irmãos? Vamos ver lá,
Se os irmãos quiserem encontrar, eu vou ler aqui Romanos 15 e 12. O próximo aí lê Atos 10, 34. Né? Uma leitura. Nós não lemos ela na leitura bíblica, né? Eu procurei, né? 10, 34 de Atos do João. Não Washington, procura para nós aí Marcos 16, 15. Uma Luciana, João 3, 16. Isso não precisa nem procurar, né? Né? Senhor irmão Romualdo. Tito 2 e 11. E a irmã Silvana, irmã Silvana. Atos 10, 44. Esse nós temos aqui, não é? Está na lição. Atos 10, 44. 16, 15. Romanos 15 e 12. Quer ver o que diz aqui? Romanos 15 e 12. Não, mas vamos na sequência aqui, irmão. Só para o senhor encontrar. 15 e 12. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Falando de quem? Cristo. Falando do Senhor. Atos 10, 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Não há acepção de pessoas. Não há. Até então, sim, havia, né, a divisão, vamos dizer assim, né, a separação entre aqueles que realmente eram judeus, né, e quem não eram. Né? Marcos 16 e 15, vamos lá. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Mas quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Amém. Então, veja aí. Então, o Senhor autorizou, né, na igreja, né, aos discípulos dele, né, que fossem anunciar a palavra, né, para as pessoas. João 3,16, já aconteceu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma palavra conhecida de todos, né? Crentes, não crentes, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que deu Jesus Cristo para que salvasse as pessoas. Então, é algo verdadeiro aí no mundo. Tito 2 e 11, né? Ficou para quem? O senhor não está sem a Bíblia? Vamos ler então, Tito. Começou lá. Já pode ler. Tito 2 e 11. Pronto? Diz, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, mais um texto aí que, né, leva a nós entendermos aí que realmente, né, para todas as pessoas há salvação aí. Isso a Bíblia diz, né, irmão? E nós estamos lendo, né, uma lição que já veio pronta, vamos dizer assim, né? Algo que realmente estava aqui para nós, né? Atos 10, 44. A senhora irmã Silvana ficou, né? Leia o textual na leitura. Na leitura que nós fizemos em classe aí, tem um versículo, né? 10, 44 de Atos. Já? Está na lição, irmã Silvana, se a senhora quiser ler. Está na lição aí que nós.
Diz assim, ó. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Né? Então, é outro fato também, né, meu irmão? Em que o Espírito Santo, né, também está para as pessoas aí, né, para nós. Né? Então, muito bom, né, irmão, essa lição, uma lição que vai nos entender aí, né, como surgiu aí o anúncio da palavra aos gentios. Né? Certo? Eu pergunto aos irmãos, quem eram os gentios? Quem era esse povo, né, que a Bíblia cita como gentios? São aqueles que não são os filhos da promessa. Não era lá da linhagem de Abraão. Outros então que não são, né, vamos falar assim, verdadeiramente lá de Israel, né, da nação santa, os judeus, né? São gentios. Mas eu sou crente. Amém? Mas, né, é gentio. E isso foi, né, nos dado aí essa oportunidade de estarmos ouvindo a palavra, né, acreditando e também participando aí da salvação, né, a todos os homens, como diz a palavra. Né. Introdução diz assim, vamos acompanhando aí a nossa introdução. Nesta semana estudaremos sobre como a igreja judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações. Um pouco mais à frente da lição a gente vai ver que era um tanto quanto difícil, né, para a igreja, né, para o povo dos judeus, né, estarem ali, vamos falar assim, se misturando, né, com um povo que não era da linhagem. Né. Eles eram bem restritos, né, irmão, nessa questão aí. Mas, né, uma autoridade de Cristo, de Deus, que Ele deixou os apóstolos, né, ir por todo mundo, né, pregar o Evangelho a toda criatura. Então, algo que foi de Deus ali anunciado. Né? O apóstolo Pedro foi escolhido divinamente para pregar boas novas de salvação aos gentios, o que na época não era aceitável. Olha aí, né? Atos 10 é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, onde fica evidente o grande amor e graça de Deus em salvar a todos aqueles que demonstrem fé na pessoa bendita, a pessoa do seu bendito Filho, Jesus Cristo. Então, não é em mim, né, não é em pessoa tal. A gente ouve, né, as pessoas porque elas realmente têm dom de Deus, né? Tem pessoas que são, né, abençoadas mesmo, né, para anunciar a palavra, né? Tem um dom específico, né? Esse sim nós ouvimos, né? São os profetas nossos atuais do dia a dia, né? Mas, né, o principal é Cristo, né? O Senhor Jesus é aquele que nós temos que acreditar e crer para a nossa salvação. Lucas destaca em seu livro que os gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito da mesma forma que os judeus no Pentecostes. Né? Então, quando eles viram lá, ficaram maravilhados, né? A palavra diz, né? E até aqueles, né, que não eram da linhagem de Israel, né, também participaram, né, do dom do Espírito Santo. Né? Tanto é que eles ouviam falar outras línguas, né? E como pode essas pessoas, né, falarem as nossas línguas aí, né? E entendermos, né? E às vezes, enfim, coisas que eles se maravilharam lá, né, por ocorrer isso no meio deles, né? Então, algo bom, né? Maravilhoso. Né? Uma pergunta que eu fiz lá, né, na escola bíblica na segunda-feira, né, quando eu fui graciado lá, se todos, né, como eu disse aqui, se todos merecem a salvação. Aí, irmão, depois que eu fiz a pergunta em casa, porque pelo merecimento, né, irmão, não temos, né? Eu sou o melhor, né, então eu mereço. Não, é pela graça de Deus, né? Que nós, né, somos agraciados pela salvação, né? Aí eu vou mudar a palavra, né? Pelos nossos méritos, nós nunca teríamos
ter adquirido a graça, caído na graça do Senhor, para que nós fôssemos salvos. Mas para que nós recebamos divinamente a graça do Senhor, nós temos que nos propor a aceitar os seus preceitos e os seus estatutos, para que Ele possa realmente vir e fazer morada em cada um de nós, né? Porque Cornélio, ele era um gentil, mas ele tinha o seu coração voltado não para o seu ego, mas ele estendia a sua mão para os necessitados. Então é isso que Deus quer que nós façamos, é estender as mãos ao próximo. Exatamente. Então lá eu perguntei aos irmãos, né? Será que todos merecem a salvação? O que o senhor acha, irmão? Se não é pelo merecimento, eu vou mudar. Né? Todos podem participar da salvação? Se eu tivesse posto essa palavra, seria melhor, né, irmão? Se todos podem participar da salvação. Aí é porque Deus amou o mundo, né? Olha, não, pode certeza? Olha, irmão, todos. Essa pessoa que Deve. Não, mas se todos podem. Aí eu até queria falar para os irmãos daquele dia, né? Eu acredito que não. Né? Aí essa era a minha expectativa lá. Né? Por quê? A gente vê pessoas aí, né, que praticam coisas terríveis, não é? Né? Mas para esse nós vamos jogar de lado, vamos pôr ele ali, né? Esse não pode. Aí nós vamos fazer mais uma avaliação. Não, esse praticou tal coisa, não, esse não pode. Se for olhar nessa linha, né? Mas como Deus é maravilhoso, né? é o pensamento do homem, que vai julgar, Deus, né? Então, aí Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que eu Exatamente. Exatamente. Então, por merecimento não, porque né, a gente às vezes realmente pratica algo que vai contra a palavra, né? Mas pela graça e bondade de Deus, que todos podem. Mas fez tal coisa. Né? Mas Deus pode salvar, pode transformar, pode libertar, pode mudar, né? Pode, enfim, Deus é poderoso para fazer isso tudo, né? E aí, a gente, para certos casos que a gente tem ouvido né, de testemunho de irmãos, né, de pessoas que estão no nosso meio hoje, falam, eu né, fazia tal coisa, eu praticava, né, mas a graça de Deus não alcançou. Né? Então, é algo que realmente é inexplicável, né? É do coração da pessoa, a pessoa que se derrama e que se entrega realmente, pode então fazer parte da salvação. Né? Amém? Parte 1 então da lição, a revelação de Deus aos gentios. A visão de Cornélio. Quem foi Cornélio? Vamos ler com a lição. Cornélio, centurião romano, né? Era uma autoridade, né? Que tinha pessoas, né, ao seu dispor ali, né? Tinha pessoas que ele, vamos assim, tinha autoridade sobre eles, né? Um centurião romano da cidade de Cesareia. Orava por volta das 3 horas da tarde, quando teve uma revelação de Deus. Ele viu um anjo de Deus. 10 e 3 aí de Atos. Não é incomum nas páginas das Escrituras Deus se revelar por meio de anjos. Contudo, essa revelação se distingue de outras por conta do seu propósito. Né? Qual era o propósito dessa revelação dele? Né? A inclusão dos gentios à igreja do Senhor. E ele, então, tendo essa visão aí, tendo esse sentimento aí que ele teve, para quê? Para que viesse, né, para que a igreja, né, para que as pessoas viessem também fazer parte aí, então, da igreja de Deus, né, da igreja do Senhor. E não somente aqueles, né, se fosse olhar, né, ele não faria parte, né, porque ele era alguém, né, fora aí da linhagem que está
Os judeus, né? Não fazia parte. Né? Até o irmão disse lá que era um prosélito, né? Alguém que foi convertido ao judaísmo, né? Mas de forma que realmente, se fosse olhar, ele não fazia parte. Né? Mas isso veio lá, né? A visão dele, né? Para quê? Para que ele, né, também fizesse parte aí da igreja, inclusão dos gentios. Né? Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação. Isso é importante. Né? Desejo de salvação. Não, eu quero servir a Deus. Né? Deus pode me transformar. Isso é maravilhoso. Pois mesmo sendo um gentio, era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Olha aí. Não somente ele, né? Tem casas que há somente, né, a mulher que é crente, né? Tem casas que é só o esposo, tem casas que, né, às vezes realmente é a família inteira. É o caso aqui de Cornélio, que tinha a família inteira, né, os filhos, né, todos, e até alguns aqui, né, dos soldados dele lá, né, também, a leitura fala aqui que eles também temiam a Deus, né? Então, quanto que é, vamos falar assim, algo que se propaga, né, assim, e vai abrangendo várias coisas nas pessoas que são, né, crentes, né, na casa. Contagiante, exatamente. Né? A gente vê, né, até cito que de vez em quando tinha umas primas minhas, né, no estado de São Paulo ali, e, enfim, elas sempre católicas mesmo, né? A família minha do lado do meu pai, da minha mãe, né, no estado de São Paulo, eles são, né, bastante, tem enraizado essa questão do catolicismo na vida deles, né? Mas a gente sempre ia, né? Sempre vai na casa deles, né? Hoje elas estão, né, estão na igreja, postam vídeos lá, vamos falar assim, saiu, né, do entendimento que elas tinham, né, e buscaram o Senhor, né? E o meu tio lá sempre fala, né? Não, quando vocês vêm, gosto que vocês vêm, né? Enfim, a Valdirene é bem intuitiva nessa questão aí de anunciar a palavra, né? E eles sentavam na mesa e conversavam, e ela pregava a palavra para ele, né? Enfim, então são coisas maravilhosas, irmãos. Foi por nós? Não, às vezes sim, né? O testemunho que nós dávamos ali, dele, né? Às vezes realmente transformar, né, a família ali, né? Isso é maravilhoso, né? Exatamente, ela falava mesmo, né, que é necessário aceitar Cristo, né? Então a gente vê ali que realmente a palavra ela é contagiante, né? Ela é maravilhosa. Mas no entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. O que ele fazia? Esmola, ajudava as pessoas, era uma pessoa boa, o que mais? Temia a Deus, né? Mas o que faltava? O que faltava conhecimento. Conhecimento? O senhor entendeu, irmão? Cornélio fazia esmola, né? Fazia uma doação, né? Dava uma oferta para as pessoas, aqueles que estavam na dificuldade, era temente a Deus, né? Orava ao Senhor, né? Jejuava, tinha uma vida, vamos dizer assim, mais voltada à palavra, né? Mas o que faltava a ele? Alguém sabe? Conhecimento? É bom hora que falou. Mas fala outra coisa. Aceitar Jesus. Aceitar o Senhor Jesus. Essa é uma das chaves nossas aí, né? E nós pregamos. Todas as nossas pregações na igreja aí, né, é voltado para Cristo, né? Para que a pessoa aceite Cristo, né? E venha, né, ser transformado. Realmente. Nós estamos aqui, todos nós, né, aceitamos ao Senhor. Né? O que nós temos que fazer? Que é o intuito da missão? Anunciar, não é bom? Anunciar a palavra para aquele que, né, ainda não está, né, caminhando com o Senhor. Qual que é as palavras que nós falamos? Que são simples, mas que impactam a pessoa. Jesus Cristo salva, cura, batismo do Espírito Santo, pode? Pode levar para o céu. Essa é algo, né, que são palavras simples, fáceis, mas que é uma palavra transformadora. Né? Falar Senhor Jesus salva, né, cura, batiza, leva para o céu, né? Dá uma nova vida à pessoa, né? Enfim, são coisas maravilhosas para nós. Sim? É que o povo da corte, centurião, do alfabeto e outros, eles viram que se
Senhor Jesus era realmente o Salvador, né? Às vezes eles não manifestavam quando Jesus estava, né, atuando. Mas quando Jesus morreu, aí eles, né, manifestaram. Mas tem muitos, irmãos, que é assim, gostam do Senhor, né? Comum ainda às vezes das mesmas atividades, né? Mas na hora de realmente mostrar, né, que é um cristão, a pessoa retrai, né? Porque julgamento dos outros, né? Julgamento das pessoas que estão do nosso lado, da família, né? Fica um tanto quanto retraído, né? Mas se nós tivermos coragem, né, de falar, não, eu sou crente, aceitei Jesus, né? Quando o Senhor nos dá a força, né, para caminhar. Mas assim foi comigo, né? Sempre trabalhei com os colegas e, enfim, no tempo que eu aceitei Jesus, né? Fui para a igreja, né? Graças a Deus, né, o Senhor falou conosco, aceitei a Cristo e eles lá, né? Mas agora, você é crente? Sim, mas e isso? Não, o Senhor, né, vai me dar graça para me deixar, enfim. Somos amigos até hoje, não mudou, né? Porém, as nossas condutas são diferentes daqueles que praticavam e praticam ainda. Então, mais bom, né, nós temos aí esse entendimento, né? Ou não sendo a pregação do Evangelho, né, na missão para o anjo, Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo para fazer isso, né? É outro ponto importante lá que o pastor Lucas até disse, né? O pastor Arnaldo também. Os anjos, né, não estavam autorizados ali, né? E não estão, né, autorizados a pregar a palavra, né? São nós aqui, né, na terra que fazem isso, né? Está anunciando a palavra, né? Porém, né, o anjo, o que ele fez? A visão ali, né, que Cornélio teve, né, falou para ele, né, vá buscar tal informação, né, tal pessoa que pode te ajudar, né, nessa questão aí do Evangelho. Então, algo muito glorioso, né? Uma palavra, né, que veio aqui, que Cornélio teve, então, na sua vida. Né? Tranquilos até aí? Bem, experiência espiritual de Pedro, parte 2 aí, da lição, né? Então, assim como Cornélio, Pedro também teve uma revelação. E ele teve uma experiência espiritual com relação com visão e revelação divina, que o deixou perplexo. Qual foi? Isso aqui, né? Atos 10, 11 e 12, né? Se os irmãos quiserem ver aí, né? Para a gente observar. Deus sabia do impacto que a missão na casa do gentil Cornélio teria sobre as convicções de Pedro. E por isso, por meio dessa experiência espiritual, o prepara para o que viria pela frente. Pedro, um judeu, né? Aquele que estava da linhagem aí, né, foi anunciar a palavra lá um gentil. Né? Por isso que foi impactante para ele. Né? Por quê? Porque não era usual, não era costume, né, como nós vemos aqui, ó, tá vendo? A respeito aqui, ó, porque na época não era aceitável um judeu pregar para um gentil, né? Mas Pedro também teve aí essa visão, essa mudança de vida aí, algo que ele realmente, né, veio a realizar, que era a pregação ali para Cornélio. Essa atitude de Cornélio, que o anjo aparece para ele, Cornélio, às vezes, ele nem iria continuar naquele mesmo lado, achando que iria ser salvo, né? Mas como Deus conhece todas as coisas, sabe todas as coisas, ele deu o anjo lá para mostrar que Cornélio estava fazendo tudo certo, mas se ele não aceitasse Jesus, se ele não confessasse Jesus como Salvador, ele não teria aquela salvação. Porque tem que confessar, né? Confessar que o Senhor Jesus ele é nosso Salvador, né? Nosso libertador, Senhor, para que ele realmente seja salvo, algo que a palavra diz. Né? Pedro levaria as boas novas do Evangelho a um povo que, para ele, estava excluído do plano salvífico de Deus. Veja aí. E ele sentiu o caráter excepcional dessa revelação.
e achou por bem levar consigo outros seus irmãos, 6 irmãos, né, judeus naquela missão, né, que era pregar a palavra. Né. A visão dele de qual foi? A do lençol. Né. Havia lá um lençol, né, com todo tipo de animais, né, e aí ele falou, né, mata e come. Só que aí, naquele meio lá, os judeus têm uma certa resistência aí, né, a alimentos, certo tipo de alimentos, né, e tinha no meio lá esses viveres lá, esses animais aí que eram para alimento. Ele falou, de forma alguma vou fazer isso, né, mas já era, e Deus disse o quê? Não torne impuro, né, aquilo que Deus, né, santificou. Vamos levar algo para não ficar. Atos 10. E viu o céu aberto e descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata o dragão. 14 e 15. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisas alguma comum e nunca. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Tá vendo? Aqui nesse simbolismo aqui da visão de Pedro, né, ele não queria fazer, né, não queria realizar essa questão aqui, né, que era, vamos falar, alimentação. Né. Se a gente ler a palavra de Deus lá, né, vai falar dos animais. Né, animais que têm unha fendida, vocês já viram? Que tem unha fendida, o que não tem, exemplo, vaca tem unha fendida, não é? Camelo ou cavalo, né, tem um casco redondo, né? A Bíblia fala isso tudo, né? O que podemos, o que não podemos, né? Enfim, lá eles então, né, diante da palavra aqui, né, sabia, né, que não podia, né, que eles tinham a tradição, mas Deus, né, convertendo aí a visão de Pedro, né, na verdade, mostrando, né, tornando, né, a visão dele mais ampla, né, e com a autorização de Cristo, né, de Deus, né, ele então fez, né, isso, e pregar a palavra, né, para os gentios. Né? Essa era a missão dele ali, né, de falar a palavra de Deus, né, para os gentios. Parte 3, ele coloca 1, a urgência da pregação do Evangelho. Será que é urgente? Né? Será que pode esperar para amanhã? Tá? Como é que a palavra diz? A palavra diz que o momento é agora, o momento é hoje, né? O momento é já. Com palavras imediatas, né? Não palavras futuras aí, enfim. Então, a urgência da pregação do Evangelho. Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio. Contudo, não é essa a maneira usual do Senhor trabalhar. Né? Então, Deus ainda pode manifestar de várias formas, né? Usando alguns sonhos, né, algumas revelações, né, mas o modo usual do Cristo qualquer, quem é que tem que levar o Evangelho? É a pessoa, né, nós, seres humanos aí, anunciar a palavra para aqueles que estão ao nosso redor. A partir da verdade bíblica, de que Deus quer salvar a todos, a igreja deve levar adiante a grande missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Nós temos também, né? 16 e 15 de Marcos. Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar os que creem por meio da pregação. Devemos, portanto, pregar. Não é preciso ninguém ficar esperando um anjo comissionado a pregar o Evangelho, né? Porque Deus já fez isso. Né? Então, eu vou esperar o anjo, né, realmente Deus descer aqui e falar para mim, vai pregar a palavra. Né? Não é assim. Né?
todo o tempo que nós estamos perto das pessoas, né? Aqueles que a gente tem contato aí, né? A palavra, eu sempre digo, né? Volto a falar novamente, a palavra simples, né? Jesus te ama, pode te salvar. Às vezes no momento não vai ser uma palavra que vai impactar a pessoa e ela vai ser realmente transformada, né? Porém, essa palavra há um tempo aí, a pessoa vai realmente, né, acreditar, né, que realmente Jesus Cristo é o Salvador, vai buscar aí, então, compreender um pouco mais a palavra de Deus. Né? Então, é necessário, então, né, estarmos anunciando a palavra, né, falando, né, fala de Jesus, irmã Silvana. A senhora fala de Jesus, né, a senhora já sempre falou, né, de fala com a patroa, não é verdade? Né, fala com aqueles que estão do nosso lado. E a senhora, irmã Maria de Lourdes, a senhora fala da palavra também? Fala, né, com certeza. A família, né? A família, os vizinhos, né? Se não fala, pelo menos, né, a pessoa olha lá e fala, lá tem uma crente, né? Alguém que realmente é mudado, transformado aí. Né? Parte 1, então, do capítulo do tópico 1 aí, né? A urgência, a necessidade da pregação, né? Como o Evangelho então chegou, né? Começou a ser disseminado, né? Anunciado a palavra às pessoas, né? Não podemos fazer acepção de pessoa, né? Não podemos. Ah, mas ele está caído ali, bêbado. Não é. Está caído bêbado, não podem falar nada, não, é mais fala. Se tiver um folheto, põe lá no bolso. Põe um folheto, eles leem. E se a gente ouve, né, irmãos, esse tipo de pessoas assim, eles são conhecedores da palavra, né? São muito perspicazes aí nessa questão de conhecer a palavra. Muitos deles são filhos de pessoas que cresceram na igreja, desviados, né? Pessoas que estão longe aí dos caminhos do Senhor, são conhecedores. Né? Então, a gente tem então realmente anunciar, essa é a nossa missão. Lançar semente, né? Foi o que a irmã Luciana disse, verdade? Depois, germinar, né? Prosperar, o crescimento, né? O fruto, né? Após isso, né? É de Deus, o negócio é com ele, né? A salvação dos gentios, parte primeira, a pregação dos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e sua casa. A pregação é totalmente cristocêntrica. Cristo é, né, o centro de tudo, sempre apontando para a cruz de Cristo. Assim, podemos perceber alguns eixos principais que sua mensagem percorria. Primeiramente, Deus ama a todos. Né? Deus está aí para salvar a todos quantos acreditarem e crerem na palavra dele. 10:34. Todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, são objeto do amor de Deus. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos. Primeiro, Deus ama. Segundo, Deus salva. Né? Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus que guardam a lei, mas também para todo aquele em qualquer nação teme. Né? Portanto, o Evangelho chegou a nós, né? E estamos aí agraciados aí com esta bênção de Deus, que é a nossa salvação. E os irmãos acreditam na salvação? Sim ou não? Amém. Sim, né? Com certeza. Os irmãos têm que acreditar e crer realmente que o Senhor Jesus, né, pode nos salvar. Né? Alguns dizem, mas não precisa disso, né? Não precisa daquilo, não precisa estar todo dia na igreja, não precisa estar todo dia ouvindo a palavra, né? Mas é a palavra que nos fortalece, né? A palavra nos ajuda, né? Estamos tristes, a palavra, né, ela é reconfortante, né? Estamos com uma dificuldade, né? A palavra ela é aquela também que nos ajuda, né? Romanos 5 ou 8, nas datas que produz tribulação, né? A palavra produz paciência, não é verdade? A paciência é esperança, né? A esperança não traz confusão, né? E por aí vai, né? Coisas de Deus que
é maravilhosa para nós, né? Aí, em terceiro lugar, ó, Cristo é Senhor de todos. Cristo é o centro do Evangelho. E Ele é o eixo em torno do qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo. Não existe 1,2, 1,1. Existe 1. Existe 2. Né, amor? É sim ou não? Né? Ah, mas eu acho que Cornélio estava. Cornélio estava 1,9, meu irmão. Não era 2, né? Não era 2. Ele estava basicamente ouvindo, cumprindo aí os requisitos, né? Mas ainda faltava algo para ele, né? Que era encontrar o Senhor, buscar o Senhor Jesus e permanecer na presença dele. Parte 2 aí, a conversão dos gentios. A mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. Todos os que arrependidos creem em Cristo serão perdoados e, portanto, salvos. Na sua soberania e graça, Deus havia incluído no plano de salvação todos os judeus, os não-judeus e arrependidos professariam o nome do Senhor Jesus. Ah, mas a gente pode levantar uma questão aí, né? Ah, mas eu não pratico tal coisa, né? Foi o jovem rico, né? Chamou o Senhor lá de bom mestre, né? Isso eu não faço, não adultero, não roubo, não pratico coisas ruins, o que mais vai diz lá? Não faço tal coisa, esses mandamentos aí eu cumpro desde a minha infância, né? Desde quando eu sou novo, eu tenho entendimento, eu não pratico tal coisa. Jesus falou para ele, falta uma coisa, né? Vende tudo quando tem e dá aos pobres. Porque aí Jesus estava querendo mostrar a ele qual é o Deus que ele está servindo. Se é o Deus que perdoa, que salva, que liberta, ou é o Deus egocêntrico, né? E não Cristo sempre. Também. Às vezes, se ele tivesse falado, não vou fazer, às vezes Cristo tinha falado para ele, não precisa, né? Era apenas uma prova, né? Uma prova que Deus estava fazendo com ele, que o Senhor Jesus estava fazendo, mas ele, partiu do Senhor entristecido, né? Porque tinha vários bens aí, né? Não só a gente cita essa, mas há várias outras situações aí em que Cristo também fez esses comparações aí, né, para que a pessoa realmente tivesse o coração voltado para ele, né? E não foi às vezes aceito, foi realmente deixado de lado aí, servir ao Senhor, né? Por outro lado, a gente vê já pessoas também na Bíblia, né, que mesmo às vezes em certas condições aí, né, eles aceitaram o Senhor, né? A gente vê também que as pessoas também acreditam, né, e creem na palavra do Senhor, né? Raabe foi uma, não foi? Raabe viu os espias lá, né, que ela fez, vou acolher vocês, né? Só que quando vocês vierem destruir a cidade, invadir a cidade, né? Enfim, aí o que eles falaram? Toma aqui, né? Põe esse sinal na sua janela, na sua casa aí, porque quando nós viermos, né, vai. E quem ficou? Somente a casa dela lá, né? Então, é algo que Deus aí. A gente vê Ló e as filhas, na verdade. A mulher dele, o que aconteceu? O patriarca dele obedeceu. Aquele desobediência é o maior pecado que tem. Porque se ela não olhasse para trás, ela não teria sido transformada em uma pedra de sal, né? Mas isso é uma história, não tem cabimento, né?
irmão Luciano? Você está rindo, né? Isso é uma história que não. Mas é verdade. Temos que crer na Bíblia, não é? Mas está escrito. Eu digo que as pessoas falam, né? Mas isso né? Mas é uma história, é uma passagem bíblica, é uma verdade bíblica que está aí até hoje. Né? Retrata a obediência. A obediência, né? Se a pessoa não obedecer, ele está correndo risco da sua salvação. Salvação, com certeza. Ela vou virar uma estátua de sal, não, mas é a obediência que ela desobedeceu. É difícil, né? A mesma coisa aconteceu com Adão e Eva. O Senhor falou, no jardim tem todas as frutas, vocês podem desfrutar dela, mas a árvore que está no meio do jardim, vocês não tocam nela, porque o dia que vocês tocarem nela, vocês morrerão. Mas Adão tocou na fruta, comeu a fruta, ele morreu? Não. Em seguida? É só a morte espiritual que seria. Foi a morte espiritual. Também. Ninguém é salvo por força. Não, você tem que ser salvo, dá um chacoalhado na pessoa aí. Não é assim. É preciso crer em Cristo para receber a salvação. Tanto os judeus quanto os gentios necessitam se arrepender para ser salvos. Os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era a exclusividade deles e que, portanto, os gentios estavam excluídos. Aí surgiu a graça de Deus para nós. O Criador havia mostrado que isso era um erro. Posteriormente, os judeus convertidos reconheceram, maravilhados, que Deus, por meio do arrependimento, abriu a porta da fé para os gentios. Portanto, ele salvou os gentios que demonstram fé em Jesus e se arrependeram de seus pecados. Então, está destinado aí a todos na salvação, mas é individual, né? Então, salvação é individual, né? Cada um tem seu livre-arbítrio, cada um tem sua participação, né, na salvação. Não adianta depois falar, não conhecia a palavra, né? Eu não ouvi, eu não sei, né? Não tem essa desculpa aí para nós. O Espírito derramado sobre os gentios. O Espírito prometido, o batismo do Espírito Santo experimentado pelos gentios na casa de Cornélio, foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja de Jerusalém, Pedro faz referência a esse fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios. Assim, o recebimento do Espírito Santo, incluindo a experiência pentecostal do batismo do Espírito Santo, era a bênção de Abraão, feita aos gentios. Pedro já havia dito, citando a profecia do profeta Joel, que diz lá: derramarei sobre toda a carne, meu Espírito, né? Profetizarão, falarão, né? Isso já dito, né, desde os profetas. A promessa, portanto, não se limitava mais aos judeus, e tampouco a uma classe especial de reis, profetas ou sacerdotes, mas a todos quantos nosso Deus chamar. Eu, você e todos que creem em Cristo, nós somos contemplados com essa promessa. Então, está aí, né, posta a todos nós, né, essa maravilhosa graça, né, que é o batismo do Espírito Santo. Deus nos deu graça para buscarmos, para contemplarmos, né? E é muito lindo, né, quando você vê uma pessoa que realmente está cheia, né, do Espírito Santo, que fala, né, glorifica a Deus e se alegra realmente no Espírito. Você vê que é algo de Deus ali, né, acontecendo. O Espírito recebido, como vimos,
logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus, isto é, se convertido à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Por quê? Anterior, eles tinham presenciado apenas aqueles que estavam ao redor deles ali, que aceitaram a Jesus, ou os 120 judeus crentes ali, que receberam o batismo do Espírito Santo. Os demais, até então, não tinham sido agraciados com essa bênção, mas aqui eles viram realmente que também pode ser abençoado. Esse derramamento do Espírito veio acompanhado pela evidência física do falar em outras línguas, a expressão do louvor que aparece aqui, expressão do louvor que aparece aqui como um padrão já aceito pela comunidade cristã, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então, quando ouvirmos aí uma pessoa que esteja glorificando a Deus pelo Espírito Santo, não há algo que dizer aí que não é real, não é verdadeiro, porque é algo de Deus aí na vida da pessoa, na nossa vida. Um Pentecoste visto e ouvido. Posteriormente, quando questionado e censurado por todos os judeus terem ido à casa de um gentio em Cesareia, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentil. Na argumentação de Pedro, os gentios haviam recebido a mesma experiência pentecostal que eles haviam recebido no dia de Pentecostes, inclusive com a manifestação do fenômeno das línguas. Em outras palavras, o Pentecostes gentil, assim como o Pentecostes judaico, foi marcado pela experiência do Espírito. Em ambos os casos, foi um Pentecostes visto e ouvido. Então, aos 120 lá que estavam após a morte de Cristo lá a Jerusalém, para buscar o Espírito Santo. Lá, o que aconteceu? Quando eles receberam, eles também tiveram essa experiência de ouvir que realmente eles foram batizados. E aqui a passagem também na casa de Cornélio, o mesmo procedimento, a mesma ocorrência lá de estar as pessoas sendo batizadas no Espírito, e é do mesmo modo nosso até hoje, está sendo batizados no Espírito, falar em línguas e a alegria do Espírito na pessoa. Tranquilos até aí? Amém? Os irmãos querem falar a palavra, alguma coisa, gosta que os irmãos comentem, falem lá na segunda-feira, falei lá, irmão Luciano, falei lá na escola bíblica, lá eu gosto de apontar o dedo e perguntar a pessoa, para quê? Para que os irmãos interagem, conversem, falem, porque os irmãos dêem a lição e tem também uma interpretação, um ensino, falar assim, eu penso dessa forma, e é válido, se todos nós formos aplicar a lição, cada um vai ser de uma forma diferente, de um jeito diferente aí, amém? Conclusão? A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. Tito 2:11. A missão da igreja na casa do gentio Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente de cor e raça, que abrem o seu coração à poderosa mensagem da cruz. Aqui também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas marcada pela ação e presença real do Espírito Santo na vida daquele que crê. O subjetivo é aquilo que pode ser, que é uma palavra duvidosa, Não, aqui realmente é algo verdadeiro, que é o batismo do Espírito Santo, a salvação, e basta crermos aí, e termos essa convicção aí do nosso estar em Cristo. Amém?
Tranquilos? A próxima lição, irmãos, o caráter missionário da igreja, né, também iniciou, né, na anúncio aqui, né, e depois, né, virá as lições seguintes aí, que é também o anúncio a todo o povo ali, amém? Então, vamos que ele termine a lição da nós, né? E, irmãos, quantos dias faltam, irmão Luciano? Hoje é quanto? 10? Falta 15 dias, né? É 15? 16 dias, né? Tá longe, né? Passando a semana que vem a outra. Graças a Deus, pesados irmãos, vamos louvar o Senhor com mais um hino para incluir as ofertas, né? Para o trabalho do Senhor. Vamos cantar o hino de número 5, conhecido. Número 5. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor. Conte a verdadeira emoção de amor. Eu dou a Deus consagro em Cristo vivo voltar. Desce fogo santo do céu do céu. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue fecundou. Eu quero a tua graça, poder que sempre vou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vem voltar. Desce fogo santo do céu do céu. Espírito divino do Pai na provissão, sedenta alma pede habitação cristã. Eu dou a Deus constado, em Cristo vem voltar. Desce fogo santo do céu e do céu. Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Então, pesados, chegamos aí ao final da nossa lição. Antes de irmos textual e orarmos, queremos agradecer, aos abençoados que está presente conosco,
O nosso desejo é que você volte outras vezes. Na sexta-feira nós não vamos ter culto aqui, Marciano, porque nós vamos transferir o culto lá para a casa da irmã Mariana, lá na vila. Eu já até falei com o pastor, o Região vai fazer um culto lá, a irmã Maria pediu, e o pastor liberou nós para irmos para lá, sexta-feira. Não vai participar do culto lá. Não vai ter ensaio. O ensaio pode ser na quinta-feira, para o culto de oração? Não, na quinta vai ter o culto de oração. Depois ensaio. Nós vamos. Eu não vim falar nada, já está marcado amanhã na sexta-feira. Amanhã, né? Mas sexta-feira era só ensaio, né? Na sexta-feira. É porque a irmã pediu e, como ela quer que o Museu Municipal, porque ela gosta muito da gente, né? Eu sempre estou levando ela, trazendo, e eu falei com o pastor, e o pastor concedeu para nós irmos para lá. Toda a congregação participar lá, para anunciando. E Deus nos abençoe. Vamos ler um texto. Texto. Respondeu então Pedro. Pode alguém porventura recusar a água? Para que não sejam batizados? Esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Atos capítulo 10, versículo 47. Atos capítulo 10, verso 47. Amém. Quantos mais desejam marcar pedir oração ao Senhor? Vamos orar uns pelos outros, né, pesados? Vamos orar para a família do irmão Elias, né? Que está irritado. Difícil, né, mano? Mas nós temos que orar, né? Só o Senhor para consolar os corações. Verdade. Né? Aqueles que estão hospitalizados, a Laurinda, não sei se ela já saiu do hospital. Tem várias pessoas aí, né? Enfermas, que necessitam das nossas orações, né? Então vamos orar para que o Senhor Jesus. Gabriel deu de menino, se deu tanto que está bonitinho, hoje ele está fazendo 8 meses. Olha. A Bruna foi lá em casa levar ele para receber, mas está ali um pouco quando você está conseguindo ter coisa. Está pesando 10 quilos. É benção, glória a Deus. Vamos orando. Vamos orar. A Bruna hoje em dia teve lá em casa, eu vou falar de irmã. Nossa, irmã, eu lembro quando eu vim aqui, que ela foi contar de ter na casa dele. Esse ela vai lá em casa pegar uma roupa, né? Para levar. Eu lembro quando eu vim lá pegar a roupa, eu ficava de lá falando, irmã, ora, porque tá assim, eu falei, você viu o poder da oração? Mas ficava lá naquele igreja orando, e olha como que está hoje. Mas tá bonitinho. Vamos continuar orando para que o Senhor possa abençoar. Vamos orar também pela. Ela falou o nome, mas eu esqueci. Léia, né? Continua vindo, é um prazer ter a senhora aqui, né, conosco. Que o Senhor continue abençoando. Traz seus familiares também para participar. A nossa igreja lá na rua São Francisco de Sales, 695. A irmã pode participar lá conosco também, né? Então, é um prazer ter conosco, né? Então, vamos orar uns pelos outros. Vamos orar pela nossa festividade, pesados, que está aproximando, né? Orar pelos pregadores, pastor Edson Martins e o pastor Donizete, né? De Uberaba, né? Para que o Senhor possa usá-los grandemente nas mãos dele, né? Porque o Senhor é maravilhoso para abençoar grandemente. Diácono, eleva a Deus em agradecimento ao Senhor. Amado e soberano Pai, graças nós damos ao Senhor por esta escola bíblica mundial, o qual nós aprendemos mais uma porção da santa e gloriosa palavra do Senhor.
apresentamos as famílias em casa. Pai querido, pois é somente o Senhor é que tem palavra de conforto, pois toda palavra que podemos pronunciar, mas não será consolada. Pai, mas o Senhor é o príncipe, é o rei dos reis, é o médico dos médicos, é o Senhor que abre a ferida e fecha a ferida. Pai querido, Pai amado, preencha esta lacuna desta família. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa visitar todas as pessoas o qual foi o Pai pedindo oração neste momento. O Senhor sabe e conhece todo e qualquer das nossas habilidades, e o Senhor possa entrar com providência e suprir todas as nossas necessidades espiritual, financeira, conjugal. Ó Pai, a Ti louvamos e agradecemos. Leva-nos para os nossos lares, na Tua santa e gloriosa paz. É o que nós desejamos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, ainda quero pedir aos irmãos que olhem pela irmã Benjamina, está bem fraquinha, debilitada, né? A irmã foi lá? Não, eu conversei com ela assim depois, ela não me Ela está bem, eu achei ela bem, assim, debilitada, ela não conseguia nem lá passar água, porque ela ia lá passar, né? Fazer a Santa Ceia, já tive que ir lá no quarto, ela só sentou na cama. Mas vamos orar por ela, para que o Senhor Jesus possa abençoar e fortalecer, né? Só o Senhor pode abençoar. Que Deus abençoe a todos, está terminado. Em nome do Senhor Jesus. Tira uma foto aqui, José, de nós,